Boa noite a todos, com a graça do eterno e soberano Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro e a vida eterna. O nome que está acima de todo nome. Não há outro nome a qual devemos nos referirmos, ou clamarmos, ou pedirmos, a no seu nome de Jesus Cristo. No vídeo anterior, eu estou falando acerca do nome do Pai. O nome do Pai, para muitos que não sabem o nome do Pai ainda, infelizmente, a palavra ela é clara para nos explicar e nos mostrar que a preocupação de Deus não foi só em trazer salvação, mas foi se apresentar à humanidade para que ela possa verdadeiramente ter o conhecimento dele. Então Deus ele tem uma preocupação e através da sua preocupação tem os seus objetivos, a qual vem definir eles através de Jesus Cristo. Porque os homens ou as pessoas invocam a tanto Deus, a tanto deuses, mas sem conhecimento, sem entendimento, sem discernimento. E por isso que a palavra fala que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é vindo e nos deu entendimento, discernimento e conhecimento, para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Não há outro Deus. Ainda que a palavra fala, ainda que haja muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus. Todavia para nós quem? Para aqueles que querem conhecer, para aqueles que querem entender, para aqueles que querem buscar o conhecimento do verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, João nos falou essa realidade. Jesus Cristo também nos falou esta realidade. Lá em João 14 também, ele nos fala essa realidade. E através também da sua oração, em João 17, ele também explica o nome do Pai. Porque através de Jesus, ele mesmo falou, nada podeis fazer se não for através de mim. Nada. Então, para que nós possamos ser atendidos, nós temos que pedir a Jesus Cristo, para que o Pai venha a ser glorificado através do Filho, porque Ele mesmo sendo Deus, Jesus sendo Deus, Ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, porque estava num corpo humano, no corpo de pecado, a qual veio vencer todo o pecado, carregando e cravando ele na cruz, para nos mostrar a misericórdia e o amor do Pai através dele, mostrar a caridade do Pai através de Jesus, mostrar a bondade do Pai através de Jesus Cristo, mostrar a longanimidade através de Jesus Cristo. Então Jesus vem mostrar todo o caráter do Pai através da sua vida, porque Jesus Cristo falou, glorifica, ó Pai, glorifica-me, ó Pai, como eu tenho te glorificado aqui na terra.
Glorifica-me com aquela glória que antes havia. Antes de existir o mundo, já havia esta glória com o Pai, Jesus Cristo. E para que você possa entender, a palavra ela é bem clara em Filipenses, no seu capítulo 2, no seu verso 8, para que você possa ter entendimento, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que vai estar ouvindo este vídeo, a qual, pelo Espírito Santo, estou mostrando o nome de Deus, para que você, eu, nós, aqueles que vão estar ouvindo, possa pronunciar certo e saber que Deus é glorificado através do Filho e o Filho é glorificado através de Deus. Porque Jesus falou, eu e o Pai somos um. Não é 2, não é 3, não é 4, não é 5, não. Eu e o Pai somos um. Então, Filipenses 2,8 nos fala assim: e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo um nome. Um nome. Não foi os nomes. Foi um nome. A palavra se encontra no singular, não no plural. Que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos cristãos, nos céus, na terra e embaixo da terra. Então uma pergunta que eu faço: se todo nome vai se dobrar nos céus, na terra e embaixo da terra, quer dizer que o Pai vai se dobrar diante do Filho? Ou o Pai e o Filho é um? Para pensar, é para você pensar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Se todo joelho vai se dobrar nos céus, na terra e embaixo da terra, então o Pai vai se dobrar diante do Filho? Lógico que não, porque Jesus falou, eu e o Pai somos um. Pelo que também Deus o exaltou, versículo 9, Filipenses 2, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo, ao nome de Jesus, se dobre todos os joelhos dos cristãos, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse, toda língua vai ter que confessar. Não importa como os homens vão falar, mas toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o Pai só pode receber glória através de Jesus Cristo. E todos que andaram com Jesus, seus apóstolos, seus discípulos, só vieram entender isso depois que Jesus Cristo teve a ascensão e foi derramado o seu Espírito Santo. Porque a palavra fala que o Espírito Santo ia nos ensinar e nos fazer lembrar tudo aquilo que Jesus Cristo fez e falou. Então, se você, nós temos essa confiança no Espírito Santo, que é Ele que nos capacita, que é Ele que nos dá sabedoria, que é Ele que nos dá entendimento, que é Ele que nos dá inteligência, que é Ele quem nos dá a ciência do Pai e nos revela o Pai através de Jesus Cristo, então nós temos que a cada dia, como a palavra fala, andamos prosseguindo, conhecendo ao Senhor. Não só conhecer e parar. O problema das pessoas, ou dos que estão muito dentro das igrejas, é só viver o momento, é só ouvir a palavra no que está sendo pregado e não conferir a palavra. Por isso que eu falo para você, confira, examine, analise o que eu estou falando, se está dentro da palavra. Porque sabemos que
Jesus Cristo era o mistério de Deus que esteve oculto em todas as gerações e séculos e foi manifesto aos santos apóstolos. E depois ele manifestou para nossas vidas. Por quê? Eu tenho que saber a qual Deus que eu estou me referindo, clamando, orando, me humilhando, buscando, jejuando, o exaltando. Eu tenho que saber qual é o Deus. Por quê? Muitos no passado se apresentaram como Senhor. Muitos se apresentaram como Deus. Até os anjos que foram derribados, até os anjos que caíram se apresentaram como Senhor. E o povo que estava lá sem entendimento, sem discernimento, muitas vezes estavam adorando os anjos, reverenciando os anjos como Senhor. Por quê? O trabalho dos anjos era ocultar aqueles que eles já sabiam que estava lá em cima de bom, o que tinha de bom lá no céu. Então eles queriam ocultar da raça humana. Mas só que o mistério de Deus, Jesus, veio na sua glória, mas na essência de homem, para mostrar a essência de Deus na sua infinita sabedoria e inteligência, que Deus tem tudo preparado já, para que possamos nos voltar para Ele, e sabemos que temos um Deus ao qual sempre quis e quer sempre revelar a sua glória, para que nós possamos o adorar em espírito e em verdade. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que vai estar ouvindo este vídeo, quando Paulo fala para os filipenses, e quando Jesus Cristo chega lá em João 5, diante daquela mulher samaritana, que ele fala: olha, vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos. Então, quando Paulo também fala aqui para os colossenses, em Colossenses capítulo 2, ele também nos fala, ele nos alerta, ele nos dá aquele tino para que possamos entender a palavra de Deus através de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, que só vieram entender, mesmo caminhando com Jesus, ainda não tinha o entendimento que Jesus Cristo mostrava para eles. E muitas vezes eles não tinham a compreensão exata. Antes de vir aqui em Colossenses 2, vou te levar lá em Marcos. Depois vou voltar lá em Colossenses 2. Em Marcos capítulo 7, Jesus Cristo vai falar a respeito das tradições dos anciãos, da tradição dos escribas, dos fariseus. E é o que muitas pessoas hoje estão dentro da igreja por tradição. Estão por tradição. Porque quando vem o que é verdadeiro, as pessoas hoje estão tão impregnadas com as coisas que são erradas, que a verdade está sendo banida de dentro do coração das pessoas. Está sendo banida de dentro das igrejas. Então, quando Jesus Cristo nos fala assim, olha, em Marcos 7, chegam os escribas, os fariseus, os anciões, e questionam Jesus, que sempre o que eles faziam era sempre questionar Jesus.
sempre querer pegar Jesus Cristo em alguma palavra, mas a sabedoria infinita de Deus, que estava em Jesus Cristo, sempre expôs eles, sempre colocava eles para ser exposto em tudo aquilo que eles perguntavam para Jesus. Então eles perguntaram para Jesus. E Jesus Cristo fala assim, olha, depois de todo questionamento, depois de toda pergunta de Jesus, Jesus Cristo fala assim, olha, no seu versículo 14 de Marcos 7. E chamando outra vez a multidão, disse-lhe, ouvi-me, vós todos, e compreendei. Não há fora do homem o que, entrando nele, nada há fora do homem que, entrando nele, possa o contaminar, mas o que sai dele. Isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça. Então Jesus Cristo faz essa colocação para eles. Depois de fazer essa colocação para as pessoas, para as multidões que estavam ali, então Jesus Cristo se retira. E ele fala assim no versículo 17 de Marcos 7. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa. E os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. Então veja que quem é discípulo vai interrogar Jesus através da palavra. Porque a palavra é espírito e vida. Jesus Cristo é o verbo. Jesus Cristo é a palavra. Então, ali os seus discípulos estavam pessoalmente com ele e vai interrogar acerca dessa parábola que tinha falado para a multidão, para os anciões, para os escribas, para os fariseus. E ele disse, versículo 18, e ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Olha o que Jesus pergunta para ele, para os discípulos. Assim vós estáis também sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no coração, mas no ventre é lançado fora e ficando puro todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Por que contamina o homem? O que sai do homem? São as palavras. São as palavras que estão contaminando as pessoas, matando as pessoas, afastando as pessoas, tirando as pessoas da presença de Jesus. E ele fala assim, porque não entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora e ficando pura todas as coisas, todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isto é o que contamina o homem, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicidas, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, e a blasfêmia, e a soberba, e a loucura. Todos esses males procedem de dentro do homem e contaminam o homem. Por quê? E vai contaminar. Por que tem esses males? Porque o homem não tem entendimento. Então, quando ele adquire o entendimento, o conhecimento da palavra, então ele vai começar a refrear, ele vai começar a frear suas atitudes, seus atos, suas ações, suas maneiras, suas manias. Então ele vai frear. Então por isso que Jesus Cristo nos deixa um alerta muito grande, porque nós temos que ter cuidado. E quando Paulo vai mostrar para os colossenses essa mesma realidade a respeito do nome de Deus, mostrando que quando o homem tem entendimento, ele vai pronunciar o nome de Deus corretamente.
E quando o entendimento está dentro da mente, do corpo, da alma, do espírito, do coração do homem, vai sair as palavras de vida, de restauração, as palavras de cura, de libertação, de transformação, porque está dentro do coração do homem com entendimento. Está lá no interior do coração do homem. Então Paulo nos fala assim também. As cartas de Colossenses. Ele fala assim, olha, no capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, porquanto não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos na caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Então o mistério de Deus que esteve oculto em todas as gerações é Cristo. E foi manifesto, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, se o homem buscar outra sabedoria, se as pessoas buscar outra sabedoria em outro lugar, em outros deuses, não vai encontrar nunca. Porque todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos em Jesus Cristo, a qual vem manifestar o Pai, a qual vem nos fazer conhecer o nome do Pai, sendo Ele próprio Pai. Então, para que nós possamos ter essa compreensão, vou levar você no Evangelho de João. Então, no Evangelho de João, no seu capítulo 14, Jesus Cristo começa a mostrar para os seus discípulos, ou para um dos seus discípulos, que ele e o Pai é um. Então há um questionamento. E Jesus nos fala assim, a palavra nos fala assim, João 14, disse-lhe Jesus, João 14, 6, isso todo mundo fala. João 14, 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceria o Pai, o meu Pai. E já desde agora conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Olha, tanto tempo andando com Jesus. E disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e não me entendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então quer dizer que o Pai que faz as obras através de Jesus? Então Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o nome de Deus, o nome que está acima de todo nome. Só através dele, só por ele, só pelo meio dele, é que nós vamos conhecer verdadeiramente o caráter do Pai. Que você possa ter recebido um pouco, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, através dessa pequena ministração, a qual Deus está me concedendo, através do Espírito Santo, para te mostrar, com toda simplicidade e humildade, que Jesus Cristo é Deus, e Deus é Jesus Cristo. Ele e o Pai é um.
Não 2, não 3, não 4, não 5. É um. Que a graça de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e toda a sua família. Que você possa abrir sua mente. Em nome de Jesus. Amém.